Glória a Deus. Vou atravessar esse mar vermelho aí, que daqui para lá tem muita jornada, viu? Aqui pro céu vai ter muito. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como já foi dito, né? Eu sou a missionária Céu. Todo mundo já nos conhece, né? Missionária Céu, evangelista Robson. Louvado seja Deus. Olha de casa. Peço que a igreja, né? Aproveitando que já se encontra de pé, abra suas Bíblias no livro de João, capítulo 3, onde se encontra o tema que me foi passado. É forte. Louvado seja Deus. João 3. João capítulo 3, do versículo 22 a seguir. Aleluia, louvado seja o nome. Grande é o Pai nessa noite. Eu louvo a Deus que ainda há os remanescentes do Senhor, que não é crente açúcar, não está olhando a chuva para vir para a casa do Senhor adorar a Deus. Louvado seja Deus, porque nós sabemos, né, que está tendo muitos aí, crentes açúcar, que muita da chuva lá em São Paulo, já está tudo correndo e não querem ir para a igreja adorar o Senhor. Mas eu louvo a Deus que ainda tem os remanescentes, né? Louvados, nós somos privilegiados de estar na presença do Senhor. Porque enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, tem pessoas nesse momento que se encontram em um leito de hospital, no quarto de UTI, respirando, né, por aparelhos, pessoas em cima de uma cama sem conseguir se levantar, pessoas com cadeira de roda. E nós somos privilegiados por estarmos na casa do Senhor Jesus Cristo, aonde Ele se faz presente, já falou através dos louvores, e ainda tem muito a falar o meu e o teu coração por meio de sua palavra. Amém, igreja? João capítulo 3, do versículo 22 a seguir. Vamos estar lendo o título de João Batista, dá mais informações sobre Jesus. Versículo 22 a seguir diz assim: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enon, junto a Salim, porque havia ali muitas águas que vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre o discípulo de João e um judeu acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava comigo além do Jordão, no qual tu deste testemunho, ele não batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. A vós mesmo, aleluia, vós mesmos sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que ele assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Versículo 30, onde é o tema que me foi passado. É necessário que ele cresça
pessoas dizem, mas o meu ministério acabou, já deu o que tinha que dar. Louvado seja Deus. Mas não é ele que determina o final da igreja. Que determina é Jesus. Independente da idade, independente do tempo, independente da circunstância, independente da dificuldade, independente do chamado, independente das oportunidades, quem determina é Jesus. Só Jesus que pode dizer quando chegou no fim de cada um ali, mas tem uma coisa, aquele que Deus chama para colocar a mão no arado, depois que coloca a mão no arado, não pode mais tirar, não pode mais retroceder. A missão só acaba quando morre Jesus leva para o céu. Meu pai! Olha só, Deus colocou uma obra na mão de cada um. é. Mas se você já pensou em parar, aleluia, para que essa missão pare, para que você termine essa missão, para que você não faça mais, só depois que você morrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, ou seja, permaneça, não pare, não estacione. Aí o versículo 25 vai dizer, houve então uma questão entre os discípulos de João e o judeu acerca da purificação. Aleluia, eles foram levar esta situação até João. Aleluia, o fato deles aqui, nessa discussão teológica, não é que eles estavam de fato preocupados com a purificação, não é que eles estavam preocupados, aleluia, porque o discípulo de João agora estava seguindo aleluia, Jesus Cristo, não. Eles falaram o que eles queriam era trazer aleluia, rivalidade entre João e Jesus. Olha só, o versículo 26 diz assim, foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, ou seja, mestre, ele está se referindo a João como mestre, com respeito. Mas quando eles falam de Jesus, se querem citar o nome de Jesus, ele diz, aquele que estava contigo ali no Jordão. Ou é ministério. Está entendendo aqui? Tô entendendo. Eles estavam querendo trazer disunião entre João e Jesus. Tá bom, maracutaia. E sabe o que está acontecendo aqui nos dias de hoje? Isso não é diferente. Pelo contrário, está acontecendo muito isso no meio do povo de Deus. Aleluia, a fofocazinha dali, a fofocazinha dali. Ah, mas tu viu fulano pregou assim,
outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, aleluia, você, louvado seja Deus, não é insubstituível. Aleluia. Se Deus colocou uma missão na tua mão, então faça com amor e dedicação. Faça o seu melhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque nós não somos insubstituíveis. Se a gente não quiser, Deus levanta quem queira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem um detalhe: no momento que você aceitar o chamado do Senhor e colocar a mão no arado, não volte mais para trás, porque Deus não permite. Tem muita gente pagando preço porque coloca a mão no arado, achando que vai ser só rosas, achando que vai ser só bonança. Aí na hora que vem a aula de prova, na hora que faz o levante, eu não sabia que era desse jeito. Eu vou tirar a mão do arado, eu vou voltar para trás, eu vou parar por aqui. Deus não te dá permissão para voltar. Louvado seja Deus. Eu não vou parar, não. O crente enfrentando o vento, enfrentando o tempestade, porque colocou a mão no arado e tirou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um certo dia eu estava levantando da igreja e a minha filha estava comigo. E ali estava acontecendo as coisas que eu fiquei chateado, triste. E eu falei: Senhor, a partir de hoje eu vou fazer que nem Elias. Eu vou me esconder um tempo na caverna. Eu não quero pregar, eu não quero louvar, eu quero só sentar no banco da igreja e ficar assistindo o culto. Sentar, aí eu ficar quietinho no meu canto e sair quietinha. Aí eu estava faltando mania de ficar pensando em voz alta. Aí minha filha olhou para mim e falou: Mãe, por que que Deus te coloca no leito de novo? Tu quer passar o processo que tu já passou? Tu quer passar pelo vale da sombra da morte de novo? Tu quer ser amassada pelo oleiro de novo? Você esqueceu de onde Deus te tirou? E Deus deu uma autoridade para assumir a mão da passou. Para minha filha naquele momento que ela baixou a cabeça e falou: Senhor, me perdoa. Caverna é urso. Deus usou a boca da minha filha para me repreender, porque eu estava falando que eu iria parar, que eu iria estacionar. Quando a gente coloca a mão no arado, igreja, a gente não tem esse direito, essa permissão para parar. Mas a ordem do Senhor para mim é para ti continua, marche, permaneça firme até o fim, porque aquele que permanece fiel até o fim, o Senhor dará coroa da vida eterna. Olha, caverna é urso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. João disse, no versículo 27, João respondeu aos discípulos. João respondeu disso: o homem não recebe, aleluia, não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Louvado seja Deus, nós mesmos somos testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ou seja, o ministério de João Batista era de Deus, ainda assim era dos céus. O ministério de Jesus Cristo era de Deus, ainda assim era dos céus. Ou seja, um complementava o outro, não havia espaço para rivalidade. Então os discípulos, aleluia, que vem, quem sabe, naquela intenção de causar desunião, de causar rivalidade, quebrou a cara. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não dê atenção para aquele que está querendo trazer desunião no meio do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas também não fique debatendo, aleluia, entrando em questões, discussões teológicas. Não faça como João. João encerrou aquela discussão
obrigar outras pessoas a crer da mesma forma que nós cremos. Nós não podemos obrigar a pessoa a ter a mesma visão que nós temos, mas nós podemos dar testemunho daquilo que Cristo fez e faz na nossa vida e através de nossas vidas, porque contra fatos não há dúvidas. Aleluia. E você pode entrar numa discussão teológica com alguém e começar a falar, cada um vai ter o seu ponto de vista. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Há um tempo atrás aconteceu uma irmã minha e a gente começou a ir no debate falando coisas da Bíblia. Louvado seja Deus, ela falava de um lado, ela falava do outro, ela falava de um lado, ela falava do outro. A questão é que ela tinha um ponto de vista dela e eu tinha meu ponto de vista. Eu falei, bora parar por aqui, porque senão eu ia ficar aqui até amanhã. Aleluia, louvado seja, já está entendendo a questão? Não é discutindo, não é querendo obrigar o outro, ver da nossa maneira, crer da nossa maneira, mas é através do testemunho, é através da diferença que você faz, através daquilo que você mostra que Jesus fez, que Jesus faz na nossa vida e através de nós. Que vai abrir a visão do outro. Aí fazer entender. Aleluia, louvado seja Deus, e conseguir ver, ter a visão que você tem e crer da mesma maneira e no mesmo Deus que você serve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aí diz, mas mesmo sem testemunha de que eu disse, eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Aqui também é como ele estivesse dizendo, olha, eu não estou sob autoridade de homem, eu não estou sob autoridade de religiosos, eu não estou sob autoridade de governo, de prefeito, eu não estou sob autoridade de pastor de aldeia, eu estou sob autoridade de Jesus Cristo, eu estou sob autoridade do Todo-Poderoso, aquele que me enviou a preparar o caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aí o versículo 29 ele diz, aquele que é de minha esposa é o esposo, mas o amigo da esposa, que ele assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Sabe o que aleluia, João está dizendo aqui? As almas que eu ganhei, de fato não me pertencem, mas pertencem a Cristo, porque Ele é o noivo. Mas sabe o que está acontecendo no meio do povo de Deus? Mas fulano é meu membro. Mas fulano e tal é da minha igreja. Mas eu vou para a igreja de fulano, porque lá fulano prega e revela até a identidade. Mas eu vou para a igreja de fulano, porque lá vem o cantor de São Paulo, dos Estados Unidos, que canta, que faz, acontece. Tentando um Cristo no meio do povo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ser mais grande do que o outro, um querendo ser maior, querendo a glória que pertence a Jesus Cristo. Mas é tempo, igreja, de você diminuir, é tempo de você se humilhar, e é tempo de exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, noivo, pertence a Cristo. E você somos a noiva de Cristo. Louvado seja Deus. Outro dia eu estive falando com o meu pastor, eu falei, pastor, não se preocupe, aonde eu for pregar, não se preocupe aonde Deus me leva, não se preocupe quantas igrejas eu vou, quantas agendas eu tenho, porque sabe o que é importante? É que dentro da igreja tem pasto verde. Se eu sei que tem pasto verde, eu vou fazer a obra, mas vou retornar. Aleluia, porque tem gente que fica com medo. Mas eu não vou deixar porque o pastor fulano vai pegar minha ovelha. Mas o que eu entendo é que se na igreja tem pasto verde, a ovelha vai lá, faz a obra e retorna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
parte. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que está acontecendo? Pessoas se preocupando mais com a sua grandeza, se preocupando em sair status, em sair cartaz, em ser conhecido pelo homem, em ser famoso, em ter aplausos, em ter elogio, e está se esquecendo que a glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é para Deus, a exaltação é para Deus, o grande é Deus, aleluia, todo digno de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação é Jesus. Já não devia, a gente convidou um certo levita, louvado seja Deus para ele fazer a participação, aleluia, louvado seja Deus, mas a gente não convidou ele para ele louvar, a gente não chamou ele, convidou ele para ele participar conosco do encontro de Vasos Colheiro. Aí a gente faz esse cartão, chama pro meu marido e falou: varão, tem que chamar para a igreja e tem coragem de colocar nesses cartazes aí. Olha, aí pra Globo. Eu sou conhecido pelo homem. O que adianta reconhecimento do homem, não ter reconhecimento de Deus? O que adianta ser grande diante do homem e Deus ser diante do Senhor? O que adianta o homem ser famoso? Aleluia, louvado seja Deus diante do homem e não carregar a estrela que é Jesus Cristo. É necessário que você diminua e que ele cresça. É necessário que você diminua e que ele cresça. É necessário que você diminua e ele cresça. Quem tem que ser exaltado é ele. Quem tem que ser glorificado é ele. A estrela é ele, igreja. Representado seja o nome do Senhor. E você tem que aprender a se esconder atrás da glória maior de Jesus Cristo. A partir do momento que você aprende a se esconder atrás da glória de Deus, aleluia, por aquilo que você faz para o reino dos céus, será bem sucedido. Louvado seja Deus, porque a nossa vida espiritual por inteiro, ela necessita de Cristo, ela necessita do Senhor. Sem ele você não prega, sem ele você não louva, sem ele as nossas orações não são ouvidas, sem ele você morre espiritualmente, sem ele você cai, sem ele você não consegue fugir do pecado, sem ele você não é nada. Mas a Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e que nos fortalece é o Senhor Jesus Cristo. E com ele você pode tudo e todas as coisas. Com ele você pode pegar, pode louvar, pode evangelizar, pode orar, pode crer na vitória. Com ele pode levantar a mão e dizer: eu sou o vitorioso, a vitoriosa, eu sou herdeiro, eu tenho salvação em Cristo. Glória. Que ele cresça e que eu você diminua. Aleluia. Deixa podemos ficar nos preocupando em ter exaltação humana. Aleluia. Podemos ficar nos preocupando em nos exaltar. Aleluia. É fácil e você nada, igreja. Louvado seja Deus. Tem lugares por aí que eu vou pregar e depois se doer e fala: tu prega bem, eu tive a misericórdia de Deus, eu senti a presença de Deus na tua vida, Deus falou comigo, mas só que eu faço
conhecimento, eu posso ouvir a explicação trazida e eu não consigo aprender muito na minha cabeça, mas quando eu leio, aí parece que eu me vejo uma da história. Eu consigo aprender, eu consigo me iniciar aquilo que eu estou lendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É por isso que você precisa constantemente meditar na palavra do Senhor. É por isso que você precisa constantemente comer da palavra dia e noite. Precisamos meditar nesta palavra dia e noite, porque a palavra de Deus, eu costumo dizer, ela que fechada pode ser como um livro qualquer, mas aberta é a boca de Deus falando conosco. É bússola, é dicionário, é pão, é água, é vida, é remédio, é direção, é o próprio Deus falando comigo e contigo. Quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Quer saber o poder de Jesus? Leia a Bíblia. Quer ter mais fé? Leia a Bíblia. Quer ver Deus te usar? Leia a Bíblia. Quer ficar mais firme? Leia a Bíblia. Quer se fortalecer no Senhor? Leia a Bíblia. É através da palavra de Deus que, aleluia, encontramos a fonte da água que jorra para a vida eterna. É através da palavra de Deus que você aprende e entende que nós precisamos a cada dia diminuir e ele crescer na minha e na tua vida. É através da palavra de Deus que você precisa a cada dia entender que nós precisamos diminuir e ele crescer na nossa fé, crescer no nosso coração, crescer na nossa vida. Precisamos aprender a colocar Jesus em primeiro lugar em nossa vida, dar primícia para ele, colocar Cristo no lugar de destaque, colocar Cristo como Deus de nossa vida, como Senhor e Salvador de nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Depois será. A Bíblia diz assim: aquele que vem de cima é sobre todos aqueles que vêm da terra, é da terra e fora da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Louvado seja Deus. João está exaltando a Jesus e está dizendo que Jesus está sobre tudo, sobre todos. Louvado seja Deus. Jesus é o Senhor das nossas vidas e das nossas almas. Jesus está sobre tudo e todas as coisas. Não é a boca de Deus diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. E aquilo que ele viu e ouviu e se testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Louvado seja Deus. Aqui está falando daquele que aceita, aleluia, Jesus Cristo, que aceita e crê que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador das nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que crê que Jesus, além de homem, ele veio 100% homem, mas também 100% Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ou seja, nós somos apenas seres humanos, mas Jesus ele veio agora como homem, mas também como Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Aleluia, a todos está o Espírito por medida. Por maior que seja o profeta, por mais que tinha maioria do Espírito Santo,
milagres, tantas maravilhas. Jesus curava e libertava. Jesus fazia, aleluia, fazia Deus. Jesus, ele veio como Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Louvado seja Deus, aquilo que Jesus iria fazer, o sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a mim e a ti, para nos dar uma chance de redenção, para nos dar uma chance de salvação, para nos livrar, para nos purificar do pecado com essa sangue precioso, para nos dar a salvação, para colocar sobre a minha braço e a mão sobre a sua cabeça a coroa da vida eterna. Para no grande dia, quando ele vinha sobre as nuvens, ele chamara a minha ti pelo nome. Aleluia, e você passar a eternidade com ele. Aleluia, olhando para Jesus e dizendo: Santo, 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 Senhor dos Exércitos. Aleluia, louvado seja Deus. Para encerrar o versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Louvado seja Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida, ou seja, quando você crê em Jesus Cristo, Jesus está afirmando que você não só terá ele no presente, mas agora. Nós não vamos ter Jesus apenas no futuro, mas agora no presente. Jesus está conosco a partir do momento que você crê que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o enviado do Senhor, o digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda salvação. Ele passa a estar comigo, contigo, e aí você passa a ter direito à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para a igreja, aquele que não crê, aquele que não reconhece a Cristo como o Filho de Deus, como Salvador da sua alma, aquele que não tem um compromisso com Cristo, que não procura se purificar do pecado com o sangue precioso de Jesus Cristo, esse receberá a ira de Deus. Não sou eu quem digo, é a palavra do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 7, louvado seja Jesus, versículo 13 e 14, diz que há dois caminhos, um caminho largo, a qual muitos preferem andar por eles, e um caminho estreito com poucos a lá procura. Louvado seja Deus. O caminho largo é o caminho que parece ser bom, mas é o caminho que leva à condenação, à morte eterna. Mas o caminho estreito, apesar de ser parecido com largo, estreito, apertado, é um caminho seguro e longo, caminho que nos leva a Deus, que nos leva à salvação. Porque este caminho é o próprio Jesus Cristo que nos conduzirá ao Pai. Mas aleluia, o triste é que muitos estão deixando de andar pelo caminho estreito para andar pelo caminho largo, porque diz que crê em Jesus Cristo, mas a fé é da boca para fora, e a fé sem as obras ela é morta. Amém. É necessário que nós vamos crer, mas com atos e atitudes. A partir do momento que você crê